Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita, episódio, na verdade, 124. Eu abri aqui o do Jackson, né? Vou abrir o correto aqui. Episódio 124. E vamos falar com o Isaac de volta aqui. O Isaac já teve o mês passado, né, Isaac? Nós fizemos uma dobradinha, pedimos para que continuasse e falasse agora, trouxesse outro tema. Vai falar sobre planejamento estratégico em hospitais, método estruturado. Hospital que não planeja estrategicamente acaba sendo planejado pelas circunstâncias. Isaac Costa, administrador com MBA e mestrado em gestão de serviços de saúde, professor em cursos de graduação e pós-graduação, é professor também aqui na Azevedo Capacita, que alguns cursos já trouxemos para cá. Isaac, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo seu yes, pelo seu ok. Olá, bom dia, Lucas. Bom dia a todos e todas que estão aí me ouvindo. Para mim é um prazer estar aqui. Esse fora é qualificado, viu, gente? Muito profissional aí de respeito aí para a gente trocar muita ideia. Eu vou trazer uma temática que interessa muita gente, que é a temática de estratégia, né? O planejamento estratégico, as linhas de estratégia, sobre um método estruturado, que é um método que eu venho desenvolvendo aí ao longo de 15 anos de atuação na área. E aí fiquem à vontade para vocês conversarem, abrir o microfone, né, entrar aí no chat aí para a gente poder interagir, né? Eu acho que essa interação é muito rica também. A gente vai somando conhecimentos, né? Bom, eu vou colocar minha apresentação aqui e já vou iniciar. Vocês só me dão aí um ok se a apresentação já tiver ok para vocês também. E aí eu já começo aqui com vocês. Perfeito, na tela. Certinho. Maravilha. Então vamos lá. Sem mais delongas aqui, né? Planejamento estratégico em hospitais, um método estruturado. O Lucas deu um ajuste um pouquinho aí no tema aí para ficar mais aderente a essa turma aqui. Eu achei muito legal. Para a gente falar um pouco mais da linguagem de saúde, embora planejamento seja um assunto para todas as instituições, né? Mas eu vou trazer alguns elementos aqui que são específicos da área da saúde, vale para hospitais, vale para clínicas, né? E né, outros da área da saúde, mas também outras áreas bebem aí dessa água e vão conseguir aproveitar bem o conteúdo que eu vou trazer para vocês. Bom, primeiro eu quero falar da Interloops. A Interloops, ela acredita muito que o potencial se transforma em excelência. É uma frase que nós falamos, é uma proposta de valor da Interloops, que é transformar, né, os potenciais. A gente sempre ouve ali, ó, tem uma área que está começando, tem uma área que está, né, começando a trilhar algum caminho. E a Interloops ajuda as instituições a encontrarem o seu caminho de excelência, né? Então essa é a proposta de valor nossa. E eu guardo muito isso, eu penso muito nisso cada vez que eu vou atuar de transformar o potencial. Nada é do zero absoluto, né? Nada ali, folha em branco, não. Já tem muita coisa construída, métodos, né? E a prática ali vai aprimorar e transformar em excelência. A Interloops é a minha empresa, né? A empresa onde eu atuo. Ela é registrada pelo Conselho Regional de Administração, então é uma empresa que tem fiscalização, que tem todo o acompanhamento das suas atividades. E nós somos associados da UBQ. Para quem não conhece, é a União Brasileira para a Qualidade, uma das maiores instituições que falam sobre qualidade no Brasil. Vale muito a pena aí, né? O pessoal que também tem muita gente da área da qualidade, área de projetos, estratégia, Lean Six Sigma, né? Processos, riscos. Enfim, conheçam a UBQ. A UBQ é uma instituição fantástica, né? Tá aqui meu amigo Bruno Bono, que também faz parte lá junto comigo. Então, a Interloops é uma associada da UBQ, conheçam lá os programas, enfim, os eventos, enfim, tudo que se promove para a gestão da qualidade. Quais são as soluções que a Interloops tem? A Interloops trabalha com planejamento estratégico, que é o que eu vou falar aqui com vocês, desde a elaboração, acompanhamento, avaliação de planejamento estratégico. Inclusive, temos um método muito específico para analisar, ter um diagnóstico preciso da maturidade do planejamento estratégico. É uma coisa que eu sentia muito falta ali no mercado, a gente analisar qual que é a maturidade do que já se tem, né? Muita gente já tem ali uma iniciativa estratégica, mas qual o grau que tá? A gente consegue mensurar isso, né? E trazer ali uma resposta bem interessante para as organizações se medirem, balizarem. É, Alinhamento de metas, os KPIs, nós também vamos falar como é que é isso linkado ao planejamento estratégico. No finalzinho também
eu trago um pouco sobre essa perspectiva dos indicadores e metas. Gestão de projetos, gestão de projetos ágeis, tradicional, híbrido, né? Os modos aí, Scrum, PMBOK, nós estamos tudo alinhado com as soluções da Interloops. Estudos de viabilidade financeira, cálculo de TIR, payback, ponto de equilíbrio, VPL, né? Enfim, relatórios financeiros aí que possam ajudar em tomada de decisão, enfim, avaliar um projeto, proposta, e também análise de mercado, né? Lançamento de produto, serviço novo, estão aí dentro das soluções que a Interloops oferece. Gestão de custos, orçamento e investimento, é inclusive o assunto que eu falei aqui há um mês atrás, né? Sobre gestão de custos, é trabalhar aí toda a gestão, aprimorar a gestão, verificar os pontos de melhoria em gestão, né? E propor melhorias nessas áreas de custo, orçamento e investimento, e também reestruturação, gestão de processo, gestão da qualidade. São aí soluções que a Interloops oferece, né? Quem tiver curiosidade, escaneie esse QR Code aí, entre em contato com a gente, né? Para a gente trocar uma ideia e descobrir mais aí das soluções que a gente tem a oferecer, né? Bom, o Lucas já falou aqui, então eu vou passar um pouco mais rápido, mas tá aí o QR Code do meu LinkedIn, né? Eu gosto muito aí de conversar com as pessoas, de relacionar. Uma coisa que eu falei, acho que das primeiras vezes que eu tive aqui no Azevedo Capacita, é sobre a necessidade que nós temos de estar mais juntos, né? Azevedo Capacita tem um papel fundamental em conectar profissionais e uma das coisas que vai fazer a gente crescer é a gente se conectar, tá, gente? Então tá aí meu QR Code, quem quiser aí, né, me acionar lá no LinkedIn, a gente conversar um pouco mais, ou entrar em contato comigo no contato@interloops. Fiquem à vontade, que eu gosto muito, eu acho que é muito legal, a gente precisa fazer cada vez mais isso, tá, gente? Bom, então vamos lá, vamos começar então. Eu já começo aqui com uma frase do Herrero. O Herrero é um cara que eu conheço, inclusive, né? Um cara muito legal, que, sim, é referência em planejamento estratégico. Ele escreveu os livros aí de BSC e OKR em brasileiro, um dos livros, né? A versão brasileira, ele é um autor de destaque. Ele colocou que a essência da gestão estratégica é elaborar por meio de uma abordagem inovadora e criativa. Não, então, gestão estratégica, uma abordagem inovadora e criativa, uma estratégia competitiva que assegure o êxito das organizações e dos negócios atuais, ao mesmo tempo em que constrói as competências essenciais necessárias para o sucesso das organizações no futuro. Marquei aqui, negritei aqui algumas partes interessantes que eu vou trazer aqui ao longo da nossa conversa. Gestão estratégica, abordagem inovadora e criativa, competências essenciais, né? É uma coisa relativamente novo para a saúde, pensar em competências essenciais que o setor precisa atuar. Daqui a pouco eu vou aprofundar um pouco mais. E isso tem que ser pensado para agora e para o futuro. Então tem que ser uma construção de que muda o agora, mas que muda muito o futuro, nos projete para o futuro, né? Eu gosto dessa definição aí, dessa essência da gestão estratégica. Quando eu comecei a pesquisar um pouco dos modelos, né, e aí o nosso tema de hoje é um modelo estruturado de planejamento estratégico, fui ali na literatura para tentar entender um pouco como é que essas fases de elaboração do planejamento, né? Então eu busquei ali e vi que geralmente nós temos ali 6 fases de planejamento, Processo, né? é isso. Separada em elaboração, implementação e controle. Então, tem algumas fases que começam pela definição de referenciais estratégicos, né? Ter ali uma referência, um norte para se buscar. Outros começam com análise de ambiente, né? Então, primeiro se faz a análise de ambiente para depois pensar no modelo estratégico. Alguns começam pela identidade organizacional ali, né? Pela definição dos drivers ali, missão, visão, valores, né? Propósito, enfim. Eu percebo que tem ali alterações como começa, mas a gente percebe que o meio e o final é muito parecido, né? Que é ali identificar quais são as alternativas estratégicas, definir o objetivo estratégico, elaborar uma estratégia, implementar, controlar, avaliar. Então, geralmente, essas fases são fases que a gente vê nos métodos de planejamento estratégico. Possivelmente aí também os métodos de vocês. Já vou começar a liberar o chat aí. Se você tem uma forma diferente de estruturação, coloca aí no chat para gente conversar. Já vamos começar a interagir aqui. Quando você precisar, abre o microfone para a gente conversar. Mas eu vi que esse método é um método
comum, né? Essas fases são fases comuns e vários autores trabalham nesse sentido. Eu trouxe aqui Matias Braga e Monteiro, mas também o plano de desenvolvimento institucional, que alguns órgãos públicos utilizam, né? Algumas instituições públicas utilizam, que é né, balizado pelo governo, traz também essa mesma linha, né? A diferença ali é que os planos de ação são mais explícitos, né? Quem trabalha também com os modelos de plano diretor, que são aqueles planos de mais longo prazo, né? Um prazo muito mais ampliado, também segue muito nessa linha. Então temos ali uma linha mais padrão para se falar de planejamento estratégico. O que que eu trago de novo, né? O que que eu trago de diferente aí para a gente discutir? Um método que eu vim aprimorando ao longo da minha atuação com o planejamento estratégico, né? Ao longo de várias conversas aí com vários especialistas e das minhas práticas nas consultorias e nos lugares onde eu trabalhei, fiz gestão, fui gestor, eu trouxe um método que é o método, né? Eu chamei aí de método E7, né? Que eles são as perguntas existenciais, 7 perguntas existenciais que a gente precisa fazer quando a gente pensa em planejamento estratégico. Quais são elas? Quem somos? Onde estamos? Onde competir para vencer? Olha, talvez uma pergunta diferente. Onde competir para vencer? Para onde vamos? Como chegaremos lá? Com quais recursos a gente vai chegar? Que é importantíssimo saber quais recursos que a gente vai precisar. E como é que a gente sabe que nós vencemos ou não, né? Como sabemos que estamos vencendo? Esse método E7, ele linka 7 perguntas existenciais em 3 camadas integradas. Quais são essas camadas? Identidade, posicionamento e execução. Então, a primeira pergunta, quem somos, vai revelar da nossa essência, da nossa identidade. As perguntas onde estamos, onde competir para vencer, vai falar sobre posicionamento. E eu também vou frisar um pouco para vocês aqui a importância de um posicionamento estratégico, sabe? Michael Porter vai falar muito disso, e aí bebo muito dessa água para trazer para vocês sobre posicionamento estratégico. E por fim, execução, né? Porque o planejamento ele tem que ser o agora, ele tem que fazer, né? Eu tive um diretor que eu trabalhei com ele muitos anos. E toda vez que a gente terminava um workshop de planejamento, eu falava assim, Isaac, tem que terminar um workshop e no dia seguinte as pessoas têm que saber o que elas têm que fazer. Não pode ser um workshop, né? Vim aqui, né? Comi, né? Fomos para um sítio, chegamos lá, montamos lá umas coisas lá de dinâmica, né? Um entretenimento. Mas e aí, cadê a execução no dia seguinte, né? Ah, ficamos no lúdico, né? O lúdico é muito legal, o lúdico é importante a gente trabalhar no lúdico, mas tem que ter execução. Então, o método que eu trago é um método prático, né? E um método que busca aprender com ele. Então, eu trago também ciclos de aprendizado. Não quer dizer que isso aqui é linear. Ah, tem que começar aqui, tem que começar no outro ponto. Em algum momento nós vamos voltar e revisar. Então, ele não é excessivamente linear. Eu trago numa linearidade para a gente poder entender. Mas eu creio que quando a gente responde essas 7 perguntas existenciais, né, para uma instituição, a gente vai ter ali um retorno muito interessante sobre o que se esperar de um planejamento estratégico, né? Vocês vão ver isso muito bem dividido nas camadas. Bom, então vamos começar com a primeira, quem somos, tá? Então, quem somos? Quando a gente vai trazer essa pergunta, quem somos, eu trago aqui algumas ferramentas, alguns frameworks para a gente conseguir responder quem somos. Por exemplo, a própria identidade organizacional, missão, visão, valores. Trago aqui um mapeamento das partes interessadas, né? Talvez é novidade, eu percebo em algumas instituições, principalmente de saúde, que não há uma preocupação sobre mapear os interesses das partes, e eu vou falar um pouco disso. Mapear necessidade e expectativa das partes interessadas, alinhamento cultural, né? Porque precisa ter um alinhamento cultural, as pessoas precisam entender para onde elas estão indo e colaborar com isso, e as competências essenciais, né? Que eu coro ali de competência, daqui a pouco eu vou falar mais especificamente. Bom, então vamos na primeira camada. Entrando na primeira camada, que é a camada da identidade, a gente precisa combater a crise existencial, né? E aí eu gosto muito da Cynthia Montgomery, que ela tem um livro, gente, eu já recomendo para vocês todos aqui, para vocês lerem, O Estrategista. É um livro fantástico. Seja o líder que a sua empresa precisa. É um livro, assim,
muito legal. A Cíntia é lá da Harvard Business School, então ela traz uma prática muito interessante. E dentro do livro, eu destaquei aqui algo que ela traz que é muito legal. Comece pelo propósito. Né? Então, primeira coisa aqui para a gente poder pensar num método estruturado, desenvolver planejamento, comece pelo o propósito. É, lembra muito também, né? Uma outra linha que é comece pelo porquê lá. Comece pelo propósito. Olha a frase que legal. O propósito é onde nasce um desempenho diferenciado. Nada é mais importante para a sobrevivência e o sucesso de uma empresa do que a sua razão de existir e o conhecimento de quais necessidades ela pode suprir. Esta é a primeira e mais importante questão que um estrategista deve saber responder. Qual que é o propósito? Né? Qual que é o propósito desse hospital? Qual que é o propósito dessa instituição? Então, de repente, nós vamos ter que voltar lá no fundamento da instituição, nós temos que voltar lá para entender por que ela surgiu, qual que é o ambiente que ela surgiu, qual que era a proposta que ela surgiu, qual que é o propósito que ainda motiva as pessoas a trabalharem, a atuarem, né? A Cintia continua dizendo assim, ó, todos os conceitos de estratégia que fazem parte aí dos jargões aí dos administradores, como vantagem competitiva sustentável, posicionamento, diferenciação, valor agregado e até mesmo o tal efeito empresa, que é aquele efeito de organizar tudo, deriva do propósito. Entender propósito é fundamental, né? Não tem instituição que avance sem ter um propósito definido. O propósito ele precisa estar definido. As pessoas precisam entender e todo mundo comprar o propósito ali da instituição. Bom, então dentro de identidade organizacional, começa pelo propósito, né? O que que motiva as pessoas? Depois a gente vai entender qual que é a visão de longo prazo. A gente precisa entender qual que é a missão, né? Responder ali por que que a instituição existe, e definir princípios e crenças. Bom, vou passar de forma geral, porque nós temos pouco tempo aqui, intenção não entrar em cada um. Acredito que a maioria de vocês já tem uma visão sobre cada uma dessas coisas. Mas eu trago que isso é importante, a gente precisa definir a importância de ter isso definido para a gente poder seguir com as próximas etapas, tá? Então, ter uma identidade organizacional definida é importante, né? Tá ali a impressão digital para dizer, olha, essa instituição é dessa forma, ela toca assim, e aí em cima disso a gente vai extrair ali todo o potencial, né? E esse potencial se transformar em excelência. Mapeamento das partes interessadas, né? Uma coisa muito importante, uma coisa que eu tenho feito toda vez que eu vou trabalhar sobre planejamento e estratégia é primeiro lançar uma pesquisa de mapeamento dos interesses de cada um dos players, né? Dos stakeholders ali sobre a instituição, funcionário, governo, cliente, concorrente, parceiro, conselho de classe, sindicato. O que que essas pessoas esperam da minha organização? Que elas esperam do hospital? Isso está alinhado com a proposta do próprio hospital? Né? É aquela coisa assim, quem que você pensa que eu sou? É interessante saber disso. E tem um método estruturado para isso, né? Da gente mapear necessidade e expectativa, né? O que que é necessidade? Não, aquilo que está imposto mesmo, né? E tem necessidade específica. Por exemplo, gente, nós temos legislações que a gente tem que cumprir. Certo? São necessidades que são específicas e os órgãos nos fiscalizam porque eles esperam o cumprimento delas. Opa, isso tem que estar na minha estratégia de alguma forma, isso tem que estar no meu negócio de alguma forma, porque isso altera o jeito que eu vou pensar posicionamento, estratégia, tudo que nós vamos falar aqui. Agora, qual que é a expectativa? Né? Porque às vezes nós temos ali algo mais protocolar, que é a necessidade, mas tem uma expectativa, que é um pouquinho a mais, um algo a mais ali, né? O que que se espera, né? O que que está se esperando além do trivial? O que que se está esperando além da legislação, além, por exemplo, do indicador já posto, né? É interessante, né? A gente estava discutindo um pouco sobre os hospitais, né, cumprirem as cotas de PCD, que é uma necessidade, né? Tá lá, a gente precisa cumprir as cotas, não só por causa da lei, mas nós temos que cumprir, inclusive é algo importante, mas qual que é a expectativa das pessoas, dos PCDs, né, das pessoas com as necessidades especiais ali, né? As pessoas que vão entrar, qual que é a expectativa dela? A gente pode suprir essa expectativa trazendo algo a mais ainda, né? Do que simplesmente cumprir uma cota, né? A gente pode melhorar, trabalhar o aspecto de onde a pessoa vai trabalhar, enfim, né? Toda a linha das pessoas, da cultura das pessoas sobre como acolher. Olha para vocês verem, nós estamos mapeando necessidades que impactam diretamente no planejamento estratégico, para citar um exemplo.
pensa em vários outros, né? Pensa lá no sindicato, pensa lá nos conselhos, pensa aí nos conselheiros, né? Qual que é a visão dos conselheiros de cada uma das instituições? Às vezes a gente faz o planejamento estratégico e o conselho fica de fora, não faz sentido. O conselho faz parte da estratégia, a gente precisa ouvi-los e entendê-los, né? Ou os conselheiros ou acionistas, aí dependendo da organização. E é legal quando a gente mapear essas partes interessadas, a gente conseguir mapear também o grau de poder e envolvimento dessas partes. Porque tem algumas partes que têm muito poder, mas pouco envolvimento. Ou seja, envolve pouco, mas tem poder de decisão, né? Então é interessante a gente mapear. Na Interloops nós temos um material muito interessante que a gente consegue dar ali notas, né, para a gente poder medir o grau de poder e de envolvimento. Por quê? Dependendo do grau de poder ou envolvimento, a reação é diferente, né? A forma de prestar contas, a forma de interagir é diferente, né? Mas nós podemos ter também um stakeholder que tem um alto grau de poder e maior ainda de envolvimento, como por exemplo os funcionários, né? Como por exemplo o corpo clínico, corpo assistencial, né? Alguns prestadores de serviços que são diretos. Então a gente precisa ouvir essas partes interessadas para montar um planejamento estratégico. É muito interessante a gente atuar em alguns hospitais e de repente algumas pessoas falam, assim, olha, ninguém nunca me ouviu. Não, que bom vocês estarem me ouvindo. Ninguém nunca me ouviu. E de repente, quando você ouve tudo ali, te dá mais uma perspectiva e você combate a crise existencial, né? Olha mais internamente ainda e tem um olhar ainda mais aguçado. Bom, alinhamento cultural. Alguns autores, como o Edgar Schein, ele mostra que cultura, ela pode inviabilizar uma estratégia, gente. Uma cultura desalinhada, sabe? Uma cultura procrastinadora, uma cultura bagunçada, um clima não favorável, ele pode simplesmente inviabilizar, ou seja, não funcionar, dar totalmente errado aquilo que se gastou ali meses, dias, né, semanas, projetando, sabe? Então é muito legal trabalhar o fit cultural. Ah, essas pessoas têm condição de trabalhar aqui, as pessoas que trabalham aqui são felizes, né? Há um alinhamento sobre essa cultura, como que nós vamos trabalhar a cultura, tem um elemento da cultura que precisa vir para o planejamento, de repente, elementos que a gente tem que mudar, inclusive, na cultura, né? A gente quer uma cultura mais ágil, ou elementos que a gente tem que entender, não, é assim que a instituição trabalha, e nós precisamos trabalhar a partir delas, né? Não trazer algo que vai contra essa cultura aqui, porque daqui a pouco isso não vai andar. Então a gente precisa ter um alinhamento aí cultural. Uma prática muito interessante, a gente também tem um senso de diversidade. Ou seja, ver quão diverso é a nossa instituição e quais são as necessidades de cada uma dessas partes, né? E fazer o alinhamento sobre o que é a cultura organizacional com as pessoas, né? Porque no final das contas são as pessoas que vão tocar tudo, né? Um diagnóstico de maturidade é muito importante para a gente entender qual que é a maturidade da organização como um todo. Não adianta montar uma estratégia top, uma estratégia bala, né? Como a gente diz, uma estratégia muito legal, se quem vai executar não consegue, não tem ali capacidade ali de executar, porque não foi treinado, porque não foi alinhado, porque né, não está dentro da perspectiva, não participou desde o início. Então é legal a gente ver qual que é o diagnóstico de maturidade, até para a gente poder ver qual estratégia vai ser melhor, né? E sempre entender o clima, entender como é que é o momento, né? E trabalhar esses momentos. É muito interessante o alinhamento cultural. Competências essenciais. Bom, eu percebo que isso é novidade em alguns pontos da saúde. Recording in progress. Alguém quer falar? Fique à vontade. Ok, Lucas? Acho que pode ter sido sem querer. Acho que foi o Bruno Bono ali. Já Beleza. tá Se quiserem fechado. falar, fique à vontade, gente. Bom, competências essenciais, gente. O que é isso, competências essenciais? Quais são as habilidades e os conhecimentos que são fundamentais para a organização atuar, para a organização continuar atuando e produzindo o que ela produz? Nós temos que mapear isso, porque senão nós estamos altamente vulneráveis. Vou dar um exemplo para vocês. Algumas instituições trabalham com o SUS, né? A maioria das instituições estão aqui trabalham com o SUS. Mas quem é a pessoa que entende muito das regras do SUS, conhece da negociação, conhece do Tabuin, tem lá o Numbers lá para poder conhecer dos dados? Quem é a pessoa que tem esse conhecimento? Às vezes, esse conhecimento está em uma pessoa, duas pessoas. Que se essas pessoas saírem da organização, são anos de prejuízo para a organização. Porque esse conhecimento não está mapeado.
Esse conhecimento não está analisado, difundido, né? Documentado, né? Feito com que outras pessoas também possam absorver. Tem algumas pessoas que entendem de negociação com a operadora. E essas pessoas se tornam as pessoas fundamentais. Mas por que não mapear? Porque essa é uma competência essencial para o negócio. Entende? Eu não estou dizendo aqui um mapeamento de competência geral, vamos mapear tudo Não, mas o que é essencial? A gente precisa entender quais são as habilidades técnicas e comportamentais essenciais para o negócio. Qual que é o diferencial competitivo do meu negócio? Ah, eu sou um hospital cirúrgico? Ah, bacana. Então tem que ter alguém que tem que entender muito disso aqui, né? Senão a gente não consegue faturar, senão não consegue produzir, não consegue negociar, certo? Precisa um conhecimento específico. Então a gente tem que mapear esse conhecimento e falar, olha, esse conhecimento aqui, ele precisa ter substituto, esse conhecimento aqui ele precisa estar documentado, esse conhecimento tem que passar do tácito para o explícito, ou seja, passar ali só das ideias para uma documentação, POP, PRS, política, isso precisa estar bem documentado, tem que gravar esses treinamentos aqui, tem que mapear tudo isso, né? As capacidades, produto, às vezes tem instituições aqui que tem um produto específico, um serviço específico, né? Ah, eu sou fera na ortopedia. Então você tem que trabalhar essa competência de forma que ela se torne um diferencial competitivo. Né? Então é interessante mapear isso. E isso está no nosso DNA, está na essência. Então quando se faz um olhar para dentro, a gente começa a descobrir vários pontos e vários itens, né? Vamos lá, vamos andando aqui que eu vou aprofundando, mas vamos chegar em cada linha aqui, que a ideia não é aprofundar, vocês conhecerem o método como um todo. Bom, então a primeira camada é da identidade. Qual que é a segunda camada agora? É a camada do posicionamento. Aqui, gente, é o coração da estratégia. Aqui é o ponto focal da estratégia, né? E talvez aqui também, né, vocês podem aí manifestar no chat e tal. Daqui a pouco vocês vão ver algumas coisas que vão aí nos cutucar aí, fazer a gente pensar um pouco diferente. A gente vai para a segunda pergunta existencial. Onde estamos? Onde nós estamos? Onde nós atuamos, né? Onde nós estamos? Para responder essa pergunta, eu trago aqui também alguns frameworks, né? Algumas técnicas aqui, como a matriz SWOT, que a maioria de vocês conhecem, a PESTEL, não sei se todos conhecem, a análise PESTEL, é uma análise que a gente usa muito, uma análise muito interessante, as cinco forças de Potter e cadeia de valor. Cadeia de valor, Isaac, de processo. Não, isso aí fica lá com o pessoal da qualidade. Não, não. A cadeia de valor é muito importante para você fazer uma análise do ambiente interno, da sua atuação, dos seus processos alinhados à estratégia. Vamos ver como é que isso funciona. Quando a gente fala da matriz SWOT ou a FOFA, e aí vocês conhecem, né, os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, o que eu trago de diferente aqui para vocês pensarem? Não basta apenas fazer uma análise SWOT, né? Faz uma análise SWOT, tá aqui, fiz minha análise SWOT. E aí, o que você faz com isso? O que você faz com essas informações que estão aí? Algumas pessoas têm até alguma coisa que vale pensar, principalmente os estrategistas aqui que estão me ouvindo, que tem que aí participar e dar todo o suporte. Algumas pessoas chamam ali os executivos, né, a alta direção, superintendentes, diretores, provedor, presidente, e fala, vamos fazer SWOT. Junta todo mundo para a sala e fala aí, gente, quais são os pontos? Gente, a chance de você deixar de mapear uma coisa muito importante, quando as pessoas pegas assim, né, de pressa, no supetão, na urgência, é muito grande. Porque as pessoas vão dizer o que estão na cabeça delas. E às vezes é tanta coisa que alguém que está na alta direção precisa pensar, ou mesmo uma liderança. Uma dica boa, gente, é você já fazer um mapeamento prévio, você já buscar várias informações e dar os insights, né, e dar ali algumas informações para que esses tomadores de decisão possam aprofundar sobre a análise. Primeira dica. E a segunda é montar uma matriz, gente. É montar uma matriz. Não adianta só estabelecer força e fraqueza. Você tem que cruzar uma coisa com outra e confrontar. Se eu tenho essa força e tenho essa fraqueza, qual que é a alternativa estratégica para mitigar? Ou para potencializar, quando é uma força junto com uma oportunidade. Então você tem que matriciar. Por isso que não é só uma análise SWOT, é uma matriz SWOT, onde a gente vai matriciar, pegar um item e cruzar com o outro, um item e cruzar com o outro, um item e cruzar com o outro, para a gente poder ter alternativas estratégicas. Hoje à noite, quero já fazer um convite aí para quem gosta desse assunto e quer aprofundar um pouco mais. Hoje à noite, às 19h30, eu vou estar lá no canal Elementar Protegon, falando um pouco mais sobre análise de ambiente, tá, gente? Se vocês quiserem me ouvir aí e participar lá comigo e, né, com os convidados. Hoje,
19h30 vocês estão aí convidados para participar também. Cinco forças de Potter. Aí eu lanço uma pergunta aí para vocês no chat. É tão polêmica quanto quando a gente vai conversar de custos e alguém fala assim: hospital gera lucro? Ah, a gente não pode falar em lucro. Tem que gerar lucro ou não tem que gerar lucro? Eu faço essa pergunta no campo da estratégia. Hospital tem concorrente? Me respondam aí no chat, por favor, se quiser abrir o microfone. Porque parece que a gente atua como se não tivesse concorrente. Não, eu sou filantrópico. Não, eu atendo o SUS. Não, aqui é uma instituição que tem uma missão muito específica. Sim, mas você tem concorrente? Tem. A gente não fica concorrendo por recurso, gente. A gente não concorre por recurso, por negociação, por diferenciação na operadora, por diferenciação no próprio SUS, até para os tomadores de serviço ali, quem tem a gestão plena e quem atua ali junto com os órgãos, seja municipal, seja estadual. A gente não vai lá em Brasília, lá bater na porta por recurso. Isso não é uma concorrência, gente. Então, a análise cinco forças de Potter vai fazer a gente pensar sobre esse ambiente que nós estamos atuando. Qual que é a rivalidade entre os concorrentes? Qual que é a ameaça de novos entrantes? Qual que é o poder de barganha dos fornecedores, né? Isso aí é uma pedra no sapato da maioria das instituições filantrópicas, né? Qual que é o poder de barganha do fornecedor? De repente a gente tem que ficar em um, dois fornecedor, que a gente tem atraso em repasse, né? Qual que é o poder de barganha dos compradores, né? Qual que é o poder de barganha da operadora? Do gestor municipal, do gestor estadual, né? Enfim, das parcerias que a gente precisa fazer, né? Seja aí até o privado mesmo, enfim, qual que é o poder de barganha? E qual que é a ameaça de ter um substituto, né? De ter um serviço substituto, um produto substituto daquilo que a gente está oferecendo. Nós precisamos pensar nisso também na área da saúde. Eu vejo que isso é bem evoluído na indústria e no comércio, e parece que assim, isso é coisa de indústria, não vou olhar, não vou preocupar, né? O Potter pensou nisso olhando para a indústria. Tá bom, mas como é que a gente pode, na área da saúde, pensar nessas possibilidades e atuar de uma forma que a gente possa ter vantagem competitiva? O planejamento fica real, não fica só uma coisa na parede, né? Então a ideia é analisar a competitividade e ver qual que é a atratividade do mercado. Existe um mercado, gente, existe sim concorrente, né? Se vocês discordam aí, depois vocês colocam para a gente discutir. Mas existe sim rivalidade, existe sim concorrentes, e a gente precisa trabalhar de uma forma que tenha não soma zero, né? Mas que seja uma soma positiva. Então a gente precisa entender esse mercado, mapear esse mercado e traçar alternativas estratégicas para ter mais atratividade e mais competitividade. Tem também a análise PESTEL. A análise PESTEL é uma análise que eu gosto muito de fazer, principalmente quando eu trabalho com uma análise mercadológica. Já deixo aqui mais um convite para vocês, né? Que eu gosto de dar as dicas ali. Ainda nesse mês, eu vou soltar junto com o canal Radar do Futuro. Depois vocês pesquisam aí, Radar do Futuro. Algumas pesquisas de tendência na área de saúde, né? E é muito legal saber quais são as tendências. E para fazer uma análise PESTEL muito bem feita, é bom ter uma base de dados, uma fonte confiável, sabe? Não é fonte ali vulnerável, tem uma fonte confiável. Na Interloops, nós temos ali um material muito legal para a gente poder classificar as fontes, né, com clareza, assertividade, precisão, para a gente ter fontes que são fontes de fato para tomar decisões importantes. O que a análise PESTEL é? É uma análise do cenário externo no campo da política, ou seja, como a política influencia os nossos negócios, a nossa atuação, e com certeza na área da saúde, né, gente? Mudanças políticas influenciam demais algumas instituições, né? Algumas mais que as outras, mas algumas são totalmente voláteis aí à alteração política, então seu planejamento tem que considerar isso para ser um planejamento real, né, gente? Tô falando aqui de planejamento real, não planejamento só de parede, planejamento real. Aspectos econômicos, né? Quando você vai fazer o planejamento estratégico, você dá uma olhada na economia, né, do que está em torno ali da sua atuação, né? Quais são ali as mudanças que vão impactar no seu negócio, o ambiente social, né, gente? Aqui era para estar escrito sociocultural, né? Como é que é o ambiente social, de onde atua, né? Como é que é aí, dentro das partes interessadas, a gente analisar aí como é que funciona essa participação da nossa instituição na sociedade, né? O quão importante é essa atuação, como a sociedade está e como a gente vai nos posicionar também em relação à sociedade, né? A parte tecnológica,
que tem de tecnologia que está emergendo, o que tem de tecnologia que a gente precisa analisar. Se a gente está fazendo um planejamento estratégico para 3 anos, para 5 anos, para 10 anos, as tecnologias mudam muito rápido. Então precisa ter um olhar lá para o futuro, né? Por isso que eu já indico aí Radar do Futuro e vários outros, né? Várias outras fontes boas. Como é que tá a tecnologia lá na frente? Como é que eu já vou trabalhar nisso para cumprir ali a primeira frase que eu trouxe? Mudar o agora, mas já planejar para o futuro. Um ambiente legal, né, gente? O que que tem aí de alteração no ambiente legal? O que que a gente precisa tomar cuidado, né? Por exemplo, a LGPD já não é novidade, mas muitos hospitais ainda estão patinando com aspectos específicos ali sobre prontuários, sobre dados, sobre governança de dados, né? Por exemplo, né? E vários outros aspectos legais que precisam ser trabalhados, né? E vão surgindo em todo momento. Nas instruções de vocês. Tem alguém que fica monitorando legislação, fica monitorando esse ambiente para ver o que está mudando, o que que altera, o que que impacta, porque tudo isso tem que virar insumo para planejamento estratégico. E a cadeia de valor, Isaac? Cadeia de valor, trabalhando lá os processos, direcionando os processos no sentido que agregue valor no final, né? A gente ter processos direcionadores ou processos estratégicos, processos de suporte que vão dar ali todo o suporte necessário, né? O auxílio necessário para os processos finalísticos da operação. É nesse momento que geralmente nós revisamos a cadeia de valor, ou seja, os processos. Não adianta ter uma estratégia organizacional bem feita se os processos do dia a dia apontam um caminho diferente da estratégia. Entende isso? Lá na estratégia você se posicionou e disse assim, ó, bom, a nossa estratégia é trabalhar aqui com glosa zero. Nós vamos trabalhar com glosa no sentido da glosa a gente não ter mais glosa. Mas você tem alguns processos que só de executar eles já geram glosa. Só executar eles já caminham no sentido já que já estava acontecendo já de ter ali glosa, ter ali bloqueios, tá ao contrário. Você adota uma estratégia de hospital sem papel, né? Que é uma estratégia muito válida, importante, né? E você vai buscar até certificações RIMS e tal, várias certificações para trabalhar com no paper. Olha, pô, legal. Quando você termina, você fala assim: não, mas assina aqui para mim, por favor. Não, mas imprime aqui para mim, por favor. Você fala, "Mas é porque o processo é assim. O processo tem que assinar. Ué, então você tem que rever essa cadeia de valor toda dos seus processos todos, porque senão não faz sentido nenhum. E um bom momento para se rever processo é no planejamento estratégico, porque tem que estar alinhado, gente. O planejamento estratégico tem que estar alinhado com tudo que vai sendo feito na instituição para fazer sentido, tá? De novo, é o planejamento real, é aquele que acontece mesmo, aquele que faz mudança. Bom, a gente vai para a terceira pergunta do método E7, as 7 perguntas existenciais. Onde competir para vencer, né? Onde competir para vencer. E aí, dentro de posicionamento, a gente precisa entender quais são os trade-offs que a gente precisa ter, né? Quais são as decisões que a gente vai ter, para que caminho que nós vamos seguir, que a empresa está seguindo. A gente tem que saber o que fazer e o que não fazer, gente. É resposta difícil, né? O que eu não vou fazer mais. E aí decidir, né? Por mais doloroso que seja, eu tenho que tomar uma decisão, porque se eu não tomar uma decisão, a instituição não muda, não cresce, não vence. Qual o segmento-alvo? Como é que eu vou segmentar? Qual que é o meu posicionamento? E qual que é a proposta de valor? Uma proposta diferenciada de valor. Isaac, me explica melhor isso, eu quero entender melhor isso. Primeiro, gente, estratégia é escolha e trade-off. Estratégia, escolha e trade-off. Quando a gente está trabalhando em estratégia, a gente precisa fazer uma escolha. Eu ia começar até a apresentação separando ali o que que é planejamento, o que que é estratégia. Mas no final das contas, o planejamento estratégico tenta extrair a estratégia. Que eu o tempo todo tentando entender assim, qual que é de fato a estratégia. Porque eu posso ter vários métodos de planejamento, mas se eu não tiver estratégia, não vai para lugar nenhum. Eu preciso entender a estratégia. E a estratégia é a escolha. Eu vou fazer isso ou não vou fazer aquilo. Eu vou para esse lado, não vou para o outro lado. É escolha. E essa escolha precisa estar ligada a uma decisão sólida, uma decisão importante. Daí vem os trade-offs, né? O que que é o trade-off, né? É uma decisão que consiste na escolha de uma opção em detrimento de outra. Eu vou para um lado, não vou para o outro. Ah, Isaac, isso acontece na saúde? Trade-offs mais comum na gestão de serviços de saúde. Nós vamos ampliar o atendimento ao SUS
Ou nós vamos aumentar a saúde suplementar? Porque se eu faço uma coisa, eu não faço outra. Ah, não, faço tudo. Não, não tem como. Eu tenho capacidade limitada. Meus leitos são específicos. Eu tenho um número X de leito. Ou ele é SUS ou ele é saúde suplementar. Né? É o trade-off que precisa tomar no planejamento. Não adianta falar, isso aí nós vamos decidir ao longo do tempo. Não, então você já inviabilizou o planejamento estratégico. As escolhas não estão ali. As escolhas precisam estar no planejamento estratégico para tomar a decisão. O outro trade-off comum. O foco do hospital será clínico ou cirúrgico? Alguns às vezes se antecipam esse trade-off, falam, não, é cirúrgico, porque cirúrgico a permanência é menor, né? O cirúrgico roda mais, o cirúrgico é mais rentabilidade. Beleza, mas é a essência do seu hospital. A localização o permite, estrategicamente você vai conseguir vender esse hospital desse jeito, você vai conseguir vender isso para operadora, você vai conseguir trabalhar isso de uma forma que faz sentido no âmbito da estratégia, né? Ou você vai ser clínico, ou vai atuar com clínico e fazer um clínico bem feito. Né? Então, é um trade-off, por exemplo. Né? É um trade-off, você precisa fazer uma análise específica. Um outro trade-off aí comum aí para os gestores tomarem decisão: terceirizar ou manter próprio? Porque nem tudo, gente, precisa ser próprio. Nem tudo precisa ser próprio. Né? Não precisa. Simplesmente não precisa, porque às vezes não é expertise. Às vezes a instituição está ali tendo prejuízo, margem negativa, trabalhando com um atraso porque está insistindo numa coisa que não é o core, não está ali mapeado nas competências essenciais, sabe? Não está ali mapeado naquilo que é principal. Então, bora terceirizar isso aí, gente. Bora terceirizar. Ou por outro lado, por ter unidade tributária, por ter alguns benefícios, manter próprio é melhor que terceirizar. Mas é escolha. Estratégia é escolha, é trade-off. Vamos atuar somente com serviço de saúde? Vamos ter nosso ambulatório, nosso hospital e pronto? Ou a gente vai mesclar com segmento de educação, serviço social, algumas instituições têm aí funerária, né, cemitério, e aí? É uma escolha, porque essa escolha vai dividir as atenções. Então você vai ter que colocar um gestor ali, né? Não pode ser, fulano que já faz tudo, faz também esse serviço novo. Não, você está botando uma carga ali comprometendo o seu planejamento de longo prazo. Então, tá vendo? Os trade-offs existem. E os trade-offs precisam ser considerados na análise do planejamento estratégico. Posicionamento competitivo. Né? O Michael Porter traz muito também dessa visão das estratégias genéricas, né? Como é que a gente vai competir? Vai ser por liderança em custo, ou seja, nosso custo vai ser baixinho e a gente vai conseguir trabalhar esse custo de uma forma que a gente tem vantagem, vamos ter muito volume, né? E vai ser bom nesse sentido. Não, vamos ter ali uma proposta diferenciada, algo muito específico, ou nós vamos ter foco, né? Vai ser uma linha de cuidado específica nossa, né, que a gente vai conseguir, inclusive, fazer um trabalho entre os hospitais, a gente vai conseguir mudar o sistema, a regionalização, enfim, você precisa entender qual é o posicionamento estratégico, né? É um hospital estruturante, ele atua na macro-região, não é mais o suporte, isso faz diferença na sua estratégia, sabe? Isso precisa ser considerado, né? Isso precisa ser alinhado também. Qual que é o segmento-alvo? A segmentação é escolher características específicas de algum grupo e atuar por meio delas. Tem segmentação da saúde? Se tem, tem demais. A gente tem segmentação por linha de cuidado, por exemplo, a linha oncológica, é uma segmentação, né? Você está segmentando. Então, vamos investir na linha oncológica, é investir na linha oncológica em detrimento de uma outra que você vai investir menos. Ou não investir. É um trade-off, é uma escolha, é um posicionamento. Por isso que aqui mora o coração da estratégia. Por faixa etária, vamos ter um ambulatório infantil, né? Vamos ter aqui uma clínica de idosos, enfim. Aí, qual que é a escolha do segmento? É por nível de complexidade, nós vamos atuar só na alta complexidade, não só na média complexidade e não vamos trabalhar em alta. Não, vamos trabalhar na média e alta. É uma escolha, essa escolha precisa ser feita. Nível de atenção, não, vamos focar aqui na atenção primária, não, vamos focar na atenção terciária, enfim, são segmentos. Segmentação também tem na área da saúde e ele é muito importante para a estratégia. De novo, aqui mora o coração da estratégia. E a proposta de valor? Isaac, proposta de valor é coisa de marketing. Porque estratégia é vinculado com marketing, qualidade, governança, finanças, né? Estratégia envolve todas as áreas, né? Mas o que que é a proposta de valor? É uma
promessa clara daquele benefício que a instituição vai entregar. Ela foca numa necessidade específica de um público, vai resolver aquele problema do cliente. Ela vai trazer uma solução que atende necessidades e vai prestar algo diferenciado. Isso vai lhe dar um diferencial competitivo, porque pode lhe tornar única, né? Não adianta você ter uma proposta de valor que é igual para todo mundo. E você vai trazer algo que tem um benefício específico, né? Um benefício que vai trazer uma diferença, assim. Só para a gente não viajar tanto e dar um exemplo específico na saúde, vou dar um exemplo da instituição que eu trabalhei, por exemplo, na instituição Santa Casa. Lá nós levantamos uma bandeira que é Santa Casa BH, saúde de ponta para todos. O que que é isso? A nossa proposta de valor. Saúde de ponta para todos. Nós estamos buscando uma saúde de ponta que vai para todos, enfim. A gente trouxe uma proposta de valor atrelada. Cada instituição também precisa pensar em uma. E aí a gente vai pensar quais são os posicionamentos, né? O Hospital Albert Einstein tem um posicionamento específico que difere dos outros hospitais. O Sírio-Libanês tem um específico, né? O hospital regional tem o seu potencial específico. Então tem que entender qual que é a proposta de valor que cada um vai trazer. E isso é muito interessante, porque isso faz um posicionamento estratégico estar num lugar de fato diferenciado. Não sei se vocês leram esse livro, se não, recomendo, porque a maioria dos gestores aí que tem pelo menos mais de 10 anos aí de carreira leram esse livro, né? Esse livro foi um boom aí, repensando a saúde. O que que esse livro fala? Ele fala numa ideia de trazer foco, justamente porque eu estou falando, de posicionamento. E repensar o que agrega e o que não agrega valor, os trade-offs. Quais escolhas que eu vou fazer que agrega e não agrega valor, seja em custo, qualidade, enfim, né? Como é que eu vou fazer algo que me torne ali diferenciado, né? Como eu vou diferenciar a prestação de serviço? Esse é um livro muito interessante, recomendo para todos vocês, é um livro antigo, mas vale muito a pena ler e entender, e depois, né, tem resumo sobre ele, enfim, coisas importantes, mas trazendo muito no que eu estou dizendo para vocês aqui: proposta de valor, posicionamento estratégico, trade-off, segmentação e várias coisas nesse sentido, né? Então tá aí uma opção muito interessante para vocês estudarem e, enfim, aprofundar aí conhecimentos nessa linha. Bom, vamos lá? Vamos prosseguir? Terceira camada, a execução, gente. É onde concretiza a estratégia, é onde a estratégia de fato acontece, é na execução. Bom, quais são as ferramentas, os frameworks que eu vou trazer aqui para a gente poder discutir, falando de execução dentro do método que eu estou propondo, que é o método E7 das 7 perguntas existenciais em 3 camadas integradas. Para onde vamos? Então a gente precisa definir para onde a gente vai. Qual que é a minha ambição estratégica? Quais são as minhas metas estratégicas? E quais são as diretrizes estratégicas que eu preciso trabalhar? Quando eu falo de ambição estratégica, eu falo de revisitar a visão, da gente pensar um pouco mais do que tem de tendência, pensar o que a análise de mercado trouxe para a gente. E, de novo, né, não é um método linear, gente. Ah, não, Zac, você já falou de visão lá na identidade. Por que você está falando de visão agora? Não, porque eu posso revisitar alguns pontos na medida que eu vou trazendo elementos para a estratégia, né? Esse é um método que eu consigo ter um aprendizado. O Henry Mitzberg, né? Inclusive foi ele que escreveu aquele livro Safari das Estratégias, né? Safari da Estratégia vale muito a pena ler, né? Quem não leu e entender um pouco mais de gestão. Ele fala que as estratégias emergem também. Não é só aquilo que eu planejei, planejei, tá estático, pronto, acabou. Não, ao longo do processo vão surgindo as estratégias. E como eu percebo elas? A partir da minha ambição estratégica, onde eu quero chegar. Qual que é o lugar? Qual que é a meta? Onde eu vou estar lá? Então, quando eu começo a juntar todos os elementos que a gente passou a discutir aqui, e eu começo a juntar, condensar todas essas coisas, e eu trago isso a um alinhamento da minha visão. Agora, a minha visão não é uma frase solta, é uma visão onde eu consigo trazer uma meta vinculada com ela, um objetivo atrelado com ela. E a partir dessa visão, eu consigo de fato orientar, seja para 3 anos, para 5 anos, para 10 anos. Eu tenho ali uma ambição específica e vou atuar em prol de cumpri-la. Então, a visão, gente, não pode ser só uma frase solta, ela tem que trazer uma visão mesmo, um lugar, uma ambição de onde pretende se chegar. Diretrizes estratégicas. Diretrizes estratégicas são um conjunto de orientações ou princípios que vão guiar as ações da instituição.
Daqui a pouco a gente vai falar de mapa estratégico e é diferente mapa estratégico de diretriz estratégica. Diretriz estratégica é quando a gente vai ali juntando várias orientações, vários princípios, inclusive alinhados à política já existente, alinhado, né, ou alterações na política, que elas vão trazer nortes, inclusive para daqui a pouco que a gente vai falar de orçamento, daqui a pouco a gente vai falar de finanças. Ela precisa trazer algumas diretrizes ali, né, e diretrizes explícitas ali para a gente poder trabalhar, porque os objetivos estratégicos vão derivar também de diretrizes. Então, a gente precisa listar ali quais são as diretrizes, onde nós vamos atuar, né? E às vezes essas diretrizes é mais interno, né? Você nem vai divulgar essas diretrizes lá, não é algo para se ficar lá no site é, da instituição, geralmente não se usa isso. Mas a partir da diretriz que a gente vai montar o mapa, que a gente vai divulgar e tal. Mas as diretrizes são boas, a gente precisa listar as diretrizes. Quais são as diretrizes que a gente precisa ter, não precisa faltar, e a partir delas a gente depois trabalhar os objetivos estratégicos. Vou mostrar para vocês como é que a proposta que eu tenho por esse método e como eu tenho feito para a gente poder materializar a diretriz com objetivo estratégico. Metas estratégicas. É muito interessante a gente já trabalhar com meta e já ter as metas específicas, porque as metas estão conversando com diretrizes e com visão de longo prazo. E aí eu trago o método SMART, né, que alguns de vocês já conhecem, né, já até utilizam. Na Interloops nós temos uma ferramenta para a gente poder analisar cada uma das metas comparando com o método SMART, então ele fica aplicável, nós temos uma forma de aplicar e mensurar e trabalhar cada um dos pontos. Mas o que consiste o método SMART? Consiste a gente avaliar a meta no aspecto, nos seguintes aspectos, né? Essa meta é específica? Eu tenho ali quem, o que, por quê? Essa meta é mensurável? Acontece muito, gente. Estabelecer planejamento estratégico e na hora da avaliação não saber dizer se aconteceu ou não, porque a meta não era nem mensurável, não era específica, né? E aí não tem como medir se avançou, se não avançou. A gente consegue saber quando, como é que eu consigo saber se eu alcancei, se eu não alcancei? É atingível, gente, é uma coisa louca, né? É uma coisa fora do padrão, uma coisa é atingível pelo histórico da instituição, pela identidade, pela essência, por tudo que trabalhou até aqui, é relevante? Vai mudar o patamar da instituição? Ou é uma meta que você já cumpre, né? Muitas pessoas têm, eu tenho meta, porque todo ano eu tenho meta, mesmo essa meta é relevante, ela vai mudar o patamar da instituição, vai levar ela para outro lugar, ela é usada, ela é desafiadora o suficiente para aumentar a receita, para melhorar a produtividade, para ter retorno assistencial, para melhorar a governança. E o tempo dela, quanto tempo que você vai medir e trabalhar nessa meta? Daqui a pouco a gente vai falar do OKR e do ciclo trimestral que eu proponho, né? A gente ter metas que a gente consiga mensurar a cada trimestre. Porque você consegue ver se está avaliando, mas você tem meta muito distante, você perde o prazo de mensuração. Você vai para uma reunião de resultado. Ah, não, esse indicador não, que ele é anual. Mas quando que eu vou ver ele? Se ele é anual, eu tomar uma decisão, só no outro ano que eu vou saber se isso deu certo ou não deu. Então eu tenho também uma proposta daqui a pouco para a gente trabalhar em ciclos, né? Então é interessante a gente ter, a partir de para onde a gente quer chegar, ambição, meta, direcionador estratégico, né? Diretriz estratégica, né? Quando a gente vai para como a gente chega lá, aí a gente traz alguns métodos que são os métodos modernos do planejamento estratégico. A gente vai responder a quinta pergunta das sete, como chegaremos lá? O BSC é uma das ferramentas mais usadas no mundo, tá? Tem uma pesquisa do Instituto BSC que mais de 50% das instituições utilizam esse método. Mas tem um novo método que algumas instituições já estão utilizando, né? Novo, entre aspas, não é tão novo assim, que é o OKR. Então, como casar essas duas coisas, né? Eu trago aqui uma proposta da gente juntar BSC com OKR, e de repente trabalhar os dois, né? Você pode trabalhar um deles, né? E portfólio de projetos, gente. Gerenciamento de projetos é um aliado fantástico na execução do planejamento estratégico, né? Áreas aí que ainda não tem uma equipe, um escritório de projetos, né? Um PMO é importante demais para que o planejamento não se perca logo nos primeiros meses, nos primeiros anos. Bom, o BSC, o Balance Scorecard, ele é um método muito usado, né? É um método muito conhecido, desenvolvido lá por Carpro e Norton. A ideia dele é a gente balancear cada uma das perspectivas, né? Então, ter as perspectivas todas balanceadas, seja a perspectiva de aprendizado e inovação, cliente, mercado, tudo está muito
alinhado. Lembrando, gente, que esse método ele surge num momento onde as empresas ali estudadas tinham uma visão de planejamento estritamente financeira. Então, o planejamento era: eu tenho um orçamento, eu tenho que cumprir esse orçamento, e a visão era muito para o lado financeiro. Mas talvez o que a gente está vendo hoje, quando eu penso em metodologia e vou avaliar as instituições, é que o pessoal está deixando o financeiro de lado, né? E não era a proposta do método, não era deixar de lado, era balancear essas coisas todas. Então eu vejo, de repente, alguns processos sendo conduzidos sem analisar o financeiro. Não, o financeiro também tem que ser analisado. A proposta que se tem do balanço scorecard é esse desenho, assim. Eu tenho o que o Kaplan Noff desenvolveu, né? Eu tenho um objetivo estratégico que ele vai permeando lá o aspecto de aprendizado e inovação, se lê de baixo para cima, né, gente? Vai para a parte dos processos internos, vai para a parte de cliente e sociedade, vai para a parte financeira. Então, tudo isso vai caminhando para eu atingir a minha visão, né? Eu não posso ficar pulando algumas etapas dessas, desconsiderando a ideia do método é ser de fato balanceado. Perguntinha básica. Os indicadores da instituição são balanceados? Tem indicador para todos os aspectos e eles conversam entre si. Ou seja, a taxa de ocupação conversa com a receita orçada, com a despesa orçada, porque tem que ter um vínculo disso aí, né? A proposta do BSC, a proposta do planejamento estratégico, é justamente uma integração que permita alinhar vários aspectos da instituição. A média de permanência conversa com o custo do paciente, porque precisa estar alinhado, né? E precisa trabalhar tudo isso de forma alinhada. O BSC traz uma lógica muito interessante sobre isso, né? Não é que a ideia é de aprofundar, mas eu trouxe um exemplo, assim, né? É legal a gente ter as perspectivas do BSC alinhada com a estratégia que a gente vai trabalhar, e essa estratégia pode vir lá das diretrizes, né? Lembra que eu falei das diretrizes? E essas diretrizes depois se tornarem objetivos. Às vezes uma diretriz vira duas diretrizes é um objetivo, né? Ou uma diretriz vira dois objetivos. Depende muito como a gente vai trabalhar. E as metas estarem alinhadas com os objetivos, as diretrizes que se traduziram ali a partir da estratégia que a gente foi trabalhando, né? Então, além de ter só o desenho, né? Só o mapa ali de forma lúdica, esse mapa tem que ter por trás dele um quadro assim, uma ferramenta assim, que me faça dizer, de fato, eu aprendi, né, em aprendizado e inovação, crescimento. Eu desenvolvi os meus processos internos, eu atraí mais clientes, eu tive um retorno econômico e financeiro que valesse a pena toda a estratégia, todo investimento. Ah, Isaac, tá bom, entendi. Mas como eu faço o desdobramento disso tudo nos níveis tático e operacional? Como é que eu desdobro essas coisas no nível tático operacional? E aí eu trago uma ideia muito interessante, que é a gente juntar BSC com OKR. Eu tenho o BSC para estruturar a estratégia, para mostrar a estratégia, porque visualmente mostrar o mapa estratégico, me mostra o seu planejamento estratégico. O mapa estratégico ele tem um efeito muito legal nisso, né? Porque dá para bater o olho ali. Algumas instituições, né, já trabalham tanto o mapa quanto a identidade, tudo num lugar só. Você bate o olho e vê tudo fluindo muito interessante, muito bem. Mas como é que eu desdobro isso? O OKR nos ajuda muito nisso, né? Vou aprofundar um pouco mais em OKR, mas esse desenho aqui é um desenho muito legal onde eu consigo trabalhar no nível tático, estratégico, tático, operacional. Consigo trazer as metas, iniciativas e desdobrar até plano de ação. Pensando em revisão trimestral, pensando em ter objetivos específicos para cada uma das áreas, pensando em ligar os indicadores, né? E eu fazer check-up ali e fazer um follow, né? De cada uma das atividades e verificar como elas estão agindo, como elas estão trabalhando. Isaac, o que é esse OKR que você está falando aí? OKR são os objetivos e resultados-chave. Eu tentar ir direto naquilo que eu preciso, né? Eu consegui ter um resultado chave, né? Qual que foi o meu resultado chave? Eu achei muito legal uma analogia, se não me engano foi até o professor Herrero que fala nos seus livros, que ele faz analogia a um jogo de futebol, onde tem um time lá que tem mais posse de bola, que tem mais volume de jogo, que, né, dá os dribles todos e tal, mas que não faz gol. Aí tem um outro time que faz gol, né? Um time inferior e de repente na partida o time inferior fez gol, venceu a partida. Qual que é o resultado chave que tem ali? É o gol, né? Aqui em Minas a gente fala é a bola na caixinha lá, não é? É o resultado. Quando a gente consegue entender qual que é o resultado específico da nossa operação, o que que muda o jogo, né?
Algumas instituições estão trabalhando uma lógica muito legal, que é o escritório de altas, né? Olha, não, o giro do leito muda o jogo. Não, o giro do leite é algo que eu tenho que trabalhar. Então eu tenho que atrelar um resultado-chave a ele. Todos os outros esforços que eu for fazendo, ele vai se desdobrar em algo que é específico, que é o meu OKR, que é o meu objetivo-chave, meu resultado-chave. Nessa metodologia, a ideia é a gente ter cerca de três objetivos, ser bem sucinto, não ter vários objetivos, três objetivos, e desses objetivos nós temos resultados chaves para ele. Então eu tenho um objetivo específico, melhorar a satisfação do cliente. Qual que é o meu resultado-chave para dizer que eu de fato melhorei? Quando eu consegui atingir essa meta, quando eu consegui atingir esse indicador. Então, pensem numa lógica de desdobramento, onde eu tenho, dentro do BSC, indicadores macros e metas macros. E daqui a pouco eu tenho três objetivos por cada um dos meus departamentos, né? E aí a gente fala, gente, mira nesses aqui. Não, mas eu tenho um tanto de coisa para fazer. Não, mas estratégia é escolha. Então, vamos escolher três aqui que você vai focar neles e a partir deles nós vamos ter os resultados chaves. Então, o OKR ele traz uma lógica muito interessante nisso, que a gente consegue tangibilizar um pouco mais a estratégia e traduzir um pouco mais a estratégia. De maneira que a gente tenha lá OKRs para a organização como um todo, OKR só para um time funcional, OKR só para outro time, e eu consigo saber como cada time, cada departamento, cada setor, cada área, cada equipe está colaborando no planejamento estratégico macro. Né? Eu consigo ter ali o efeito cascata ali, né? E trabalhando em cada um dos silos, né? Ou dos departamentos, ou dos grupos ali da instituição, e fazer com que todas elas conversem com a estratégia maior. Então, gente, olha, o seu OKR, ou o seu objetivo chave é esse. Vai nele. Porque se você atingir ele, você vai contribuir com o todo, né? Vai contribuir com o resultado macro. Isso é muito legal, casando aí as duas ferramentas, trabalhando as duas ferramentas. E trabalhando junto, gente, o gerenciamento de projetos, né, gente? Ter um portfólio de projeto com projetos que em cada um dos níveis, né? Um projeto na área de pesquisa, projeto na área de tecnologia, saúde preventiva, projeto aqui na área de mercado, projeto financeiro, eu ter esse portfólio linkado ao planejamento estratégico é um sucesso. Eu coloquei uma frase aqui, ó. O gerenciamento de projetos é um excelente aliado na execução da estratégia. No nosso método, a gente inclusive vincula o projeto a um objetivo estratégico. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo estratégico um lá no aprendizado, inovação, aprendizado e crescimento. Então, qual que é o projeto que tem um vínculo direto com ele? Eu vou dar um código para isso, para ele estar totalmente ligado, né? Então, o meu portfólio de projetos fica totalmente conectado aos meus objetivos estratégicos. Isso faz com que eu garanta a execução da estratégia, né? Eu consigo ter a estratégia com os portfólios e com os projetos de curto, médio e longo prazo. Então, cada um dos projetos alinhados. É muito bom pensar em gestão de projetos junto com o planejamento estratégico. Para garantir o sucesso, a execução mesmo, né? Na concretização da estratégia. Bom, a sexta pergunta: com quais recursos? Eu tenho visto muitas instituições falharem nesse momento. Por quê? Isaac, orçamento, plano de investimento, isso aí é da contabilidade, isso é do financeiro. A parte de estratégia não mexe com isso. Não, 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 não. Está totalmente ligado. Lembra que eu falei para vocês lá que o método BSC foi feito, inclusive, Carper e Norton são os caras que também desenvolveram o custeio baseado em atividade, né? Que eu falei aqui nas Evento Capacita no mês passado. Essa lógica de linkar planejamento estratégico ao orçamento é fundamental, gente. É fundamental. Porque não há como realizar um bom planejamento estratégico se essas metas não têm recurso. Então, com qual recurso que a gente vai chegar lá? O orçamento institucional, ele estabelece de forma muito prática e precisa, né? Como a receita e despesa, custo vão estar atrelados à estratégia que você está trabalhando, né? Ao futuro da instituição. Nossa, eu tenho aqui uma estratégia muito legal, mas não tenho recurso para fazer. Então, não fez sentido, né? Meu recurso é limitado. Não, essa estratégia é muito boa, nós apontamos para isso. Mas a maioria do recurso está destinado para esse outro ponto. Eles precisam conversar, eles precisam se integrar, né? O orçamento institucional e o planejamento eles precisam estar integrados, né? Para a gente poder ter uma visão
é muito prática disso, né? Em algumas áreas faz muito sentido estarem juntos, nessas áreas, inclusive, estarem juntas, né? Para poder planejar o futuro financeiro junto com a estratégia e estar muito alinhada. Tem uma frase que eu gosto muito, destaco para vocês. O orçamento é a tradução do planejamento estratégico em números. É a tradução do planejamento estratégico em números. Toda estratégia do planejamento tem que estar no orçamento. E é por isso também, né, se for pensar numa ordem lógica, a gente faz o planejamento e o orçamento vem trazendo do planejamento, né? Porque aí eu tenho uma estratégia e agora eu vou traduzir em números. Já desdobrei na operação, já traduzi em OKR, já traduzi em meta, tática operacional, agora eu preciso traduzir isso em número, né? E o número para cada setor, e o orçamento específico, uma previsão específica para cada um dos setores, para cada uma das áreas. Plano de investimentos. Quais serão os investimentos? Ou seja, qual investimento eu vou fazer, ou a instituição vai fazer, esperando ter ali um retorno, né? Então, qual retorno, qual investimento vai ser feito? Esse investimento tem que estar casado com o planejamento estratégico. Então, na hora de separar o budget, né? Na hora de separar ali o orçamento específico para investimento, dentro do plano de investimento, precisa linkar isso ao planejamento estratégico. As áreas precisam conversar, né? Os diversos setores precisam conversar e alinhar, né? Para que aí toda a compra de equipamento, móvel, obra, esteja alinhado a um objetivo estratégico, né? E aí, como eu disse, o método não é linear. Eu fiz esse método aqui, pronto, acabou. Pode ser que você faça todo o método e pense, nossa, esqueci aqui que a gente vai ter um investimento já prometido, né? De repente a gente buscou emenda parlamentar ou a gente buscou de recurso. Esse investimento que muda um serviço. É um tomógrafo, é uma ressonância. Não, então calma aí. Então tem que voltar no meu planejamento estratégico e alinhar isso aqui. Senão eu começo com um planejamento e já começo executando totalmente diferente dele, né? Então tá alinhado com o plano de investimento é muito importante. E a última pergunta existencial aqui do método é 7. Como a gente sabe que nós estamos vencendo? Como a gente sabe que o planejamento está de fato acontecendo? Como a gente sabe se tudo isso fez sentido ou não fez sentido? A gente precisa ter indicadores, a gente precisa ter reunião de performance, e a gente precisa ter revisões específicas, né, sistematizadas, ciclos da estratégia. Quando a gente fala dos KPIs, dos indicadores, eu gostei muito dessa imagem, né? Vi em algum lugar. Indicador indica a dor. Ele aponta para alguma coisa. A gente tem que ter indicador que aponta para alguma coisa. Não adianta ter um volume enorme de indicadores. Você fala, por que esse indicador está aqui? Ah, porque sempre foi assim. Ah, tá aí porque veio do outro setor, veio do sistema antigo, é legado. Isso aí é legado, isso aí é indica... Não, tem que limpar isso aí, né, gente? Tem que tirar os indicadores que não fazem sentido, o indicador tem que indicar alguma coisa, tem que orientar alguma coisa. Ele tem que servir para demonstrar fatos e tendências, ele tem que ter mais informações, ele tem que ter um período de tempo, ele tem que ter uma referência, um parâmetro, né? Umas coisas que fazem muito sentido quando a gente vai avaliar a instituição é assim, olha, instituição, o que que você quer ser quando você crescer, né? Qual que é a sua ambição do futuro? Ah, eu quero me tornar um hospital de excelência. Pô, legal. Quais são os hospitais de excelência que você tem de referência? Ah, eu tenho esse. Legal. Qual o indicador que você tem que você consegue comparar se você está chegando nos mesmos níveis ou nos níveis próximos a esse nível que você já escolheu na sua visão estratégica? Ah, geralmente se engasga ali se não tem uma gestão estratégica madura, né? Porque vale a pena a gente usar de referências, usar a NAP, usar os próprios os dados do DataSUS, enfim, usar várias referências para a gente poder se comparar e aí ter, né? E eu acho que é uma coisa que falta muito na área de saúde, a gente conseguir divulgar mais informação interna para a gente se comparar e melhorar, né? Gerar aquele ambiente colaborativo que não é soma zero, é soma positiva onde a gente consegue ter referência e parâmetro para estabelecer metas, né? Então, os indicadores precisam estar alinhados. O Dame, né, muito famoso, né, ele diz, essa frase é muito famosa do Dame, né, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Essa frase faz muito sentido na hora de pensar em indicadores, tá, gente? Na hora de pensar o que que vai medir e principalmente planejamento estratégico. Estabelecer um planejamento que eu não consigo medir, então você não consegue gerenciar ele. Aí estabelecer um objetivo estratégico que eu não sei como medir. Então, você não vai conseguir gerenciar, você não vai saber se deu certo, se não. Você não vai conseguir responder a pergunta básica aqui, existencial, dessa camada. Como a gente sabe que a gente está vencendo?
E aí eu trago uma lógica também muito legal, não sei se vocês já usam, né? Comentem aí quem usa, quem não usa, quem tem interesse, a gente pode conversar. Árvore de indicadores. O que que é a árvore de indicadores? É a gente criar uma sequência lógica de desdobramento entre estratégico, tático e operacional. Uma relação de causa e efeito das metas entre as áreas. O que a gente percebe em consultoria aí, consultoria na parte de indicadores, que é um trabalho também que a RT Loops faz, é verificar uma meta que não conversa com outro departamento. Tem uma meta e eles falam, mas se eu bater essa meta, o outro departamento não bate, porque tá oposta à meta, não tá batendo. A questão da gente montar uma árvore de indicadores, a gente permeia a definição de meta e ultrapassa as barreiras do setor, né? Porque as metas elas influenciam outros setores. Vamos dar exemplo para ficar claro para a gente. Olha um exemplo de árvore de indicadores. O indicador estratégico é o EBITDA, certo? O percentual da margem do EBITDA. Ah, beleza, está lá definido pela alta direção. Mas um indicador, logo em seguida, descendo para o nível tático, é o desvio orçamentário. Né? Porque se eu já estou com desvio orçamentário, não estou cumprindo minha meta orçamentária, dificilmente eu vou cumprir a meta do EBITDA, certo? Então, no nível tático, eu preciso desenvolver isso. Ah, mas quando eu desço ainda mais para o nível operacional, eu tenho lá, por exemplo, o percentual de perda de medicamento. Se eu estou perdendo muito medicamento, estou tendo muito gasto com aquilo, eu estou tendo desvio orçamentário e, lógico, não vou bater meu EBITDA. Ah, Isaac, esse exemplo está muito financeiro, está muito administrativo. Me dá um exemplo assistencial? Tá bom. Eu tenho lá um indicador de taxa de mortalidade institucional. Inclusive, a maioria dos contratos com o SUS, né, exigem indicadores como esse, né? Tem lá a taxa de mortalidade. Beleza, mas um indicador tático que influencia demais é a taxa de infecção. Porque se eu estou tendo infecção demais, opa, isso que vai influenciar na minha taxa de mortalidade, né? Não, e quando eu desço na operação lá para pro enfermeiro, assistencial, técnico, quem está lá na operação vai entender. Por exemplo, eu tenho lá um indicador de adesão ao protocolo de higienização das mãos, porque esse processo de higienização das mãos é um dos processos que mais afeta na infecção, que afeta na mortalidade. Tá vendo que eu estou criando aqui uma relação de causa e efeito? Então, quando eu trago isso para estratégia, eu monto uma árvore de indicadores alinhada aos KPIs estratégicos. Isso é muito legal, é muito interessante se trabalhar, né? Reuniões de performance, tem que ter, né, gente? Tem que ter reunião para analisar a performance. O que que eu trago de diferente aqui para discussão? É, nessas reuniões precisa se avaliar o planejamento. Às vezes tem reuniões de indicadores. Ah, reunião de indicadores. Não, gente, é reunião de performance do resultado. Não é um indicador pelo indicador, não é uma discussão. Ah, quais indicadores estão bem e estão mal. Não. Quais indicadores que miram para a estratégia que a gente apontou e como está andando esse planejamento estratégico. Uma coisa interessante também é, além dos indicadores, trazer um reporte de projetos e projeções estratégicos. Porque pode ter projetos ali que impactam diretamente na estratégia, em momento nenhum eles estão sendo discutidos. Eles estão sendo discutidos por uma área específica, um report específico. Não, faz um status report, né? Um one report, um one status ali, one page, uma página só, traz ali uma visão dos principais projetos, dos planos de ações que são mais estratégicos, não vai trazer tudo para essa reunião, mas traz uma análise de dados ali que casem a estratégia toda, para a gente poder ver se o planejamento está dando certo ou não está. Né? Essas reuniões são importantíssimas. Vejo alguns líderes, às vezes, negligenciar, eu tenho tanta coisa, não vou ficar em reunião. Meu sobrenome é reunião. Ah, mas a reunião é justamente local para analisar tudo que está acontecendo sobre vários aspectos, não só de uma pessoa, né? Só uma pessoa. Várias pessoas analisando e contribuindo para aquele resultado. Ciclos de revisão estratégica. Gente, aqui também uma dica que muito importante, já traga do OKR, né? O que que o OKR propõe? Além de ter apenas ou entre ali, né, especificamente três objetivos, da linha dos três, ter ciclos trimestrais de revisão do planejamento. Não esperar só anual. De novo, se esperar só no anual, uma decisão que você tomou agora, só no ano que vem você vai ver, tudo já mudou. Ter ciclos trimestrais para analisar a efetividade do planejamento estratégico, o que foi executado, reavaliar. Né? É importante que, se em 3 meses uma meta foi batida, já muda ela para o próximo trimestre. Não, vou esperar o próximo planejamento estratégico para ter uma nova meta. Não faz sentido. Se ali uma meta bateu, uma meta precisa ser ajustada, 3 meses é um tempo muito bom já para reavaliar e já botar uma nova meta e já trabalhar na nova meta, né? Faz muito sentido, né? E aí você vai ter avaliações trimestrais e fazendo seu planejamento se tornar mais ágil, que você vai puxando ali o planejamento.
Ah, e se surge uma estratégia nova, né? Eu já disse aqui que pode ter as estratégias emergentes, traz estratégia e acopla no planejamento de maneira que seu planejamento não fique estático. Você consiga ter atualizações e revisões do planejamento. Você tem uma essência, você trabalhou naquela essência, trabalhou todo ali o tempo, seguiu todos os outros passos ali das perguntas existenciais para elaborar, mas se precisou revisar, o momento é agora. Revisa e vai trabalhando enquanto o jogo está acontecendo, enquanto as operações estão acontecendo. Isso faz muito sentido para ter um planejamento mais ágil, tá? E trazer uma resposta mais ágil. Gente, se vocês gostaram disso aqui que eu falei, gostou do assunto, né? Gostei, Isaac, que legal, eu queria conversar mais com você. Eu tenho um grupo que conecta pessoas que gostam de estratégia de projetos. Basta você escanear esse QR Code aí e fazer parte lá do grupo com a gente. É um grupo que a gente vai discutir estratégia, entendendo pontos, né? Eu acho que isso é muito importante. Sentia muito falta disso na saúde. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter visão de mercado, né, gente? Não ficar ali só preso ali nas nossas rotinas, ficar, né, com a visão fechada sobre isso. Tá aí um QR Code para você acionar lá no grupo, fazer parte, enfim, discutir sobre planejamento, projeto, ver tendências, dar ideias, coisa boa, né? Coisa de qualidade ali. Tá aí um convite para vocês. E se você precisa de um diagnóstico de maturidade em gestão estratégica, tem aqui também um QR Code que vai nos direcionar para os contatos da Interloops. A gente pode fazer uma análise sobre o diagnóstico da maturidade, como é que está a estratégia, que ponto que eu estou acertando, estou errando, quais são as dicas, né? Que ponto eu posso melhorar. Isso faz muito sentido também, né? Então, eu não poderia deixar aqui de dar essa oportunidade, né? Ah, não entendi, Isaac, eu acho que já peguei alguns pontos, tive insights aqui a partir da sua fala. Eu queria entender aqui como é que isso na prática na minha instituição. Então, escaneie esse QR Code aí. Vamos fazer um diagnóstico, entender mais profundamente aí como é que é a sua instituição específica, o que tem de melhorar, que aspectos a gente pode também transformar o potencial em excelência, né? Que é a nossa proposta, é a proposta da Interloops. Bom, agora tá para vocês. Dúvidas, comentários? Nayara, Lucas, Muito passa aí a bola bom. para vocês. Uhum. Vamos Muito bom, conversar. Isaac. Você sabe que tem, assim, já tem letras aqui maiúsculas aqui, porque eu não estava respondendo, né? Mas sobre a live, né, que você vai participar hoje sobre o canal. Se você tiver o link, fique à vontade, não tem problema, fica à vontade para deixar o pessoal aqui participar, tá? E foi uma das perguntas aqui, a Eliane perguntou, por gentileza, né? Repete o canal. E o link também, se possível, colocar aqui. Se não tiver, depois a gente manda, viu, Isaac? Eu coloco no grupo lá, tranquilo. Acho que quanto mais informações, essa é a ideia nossa, né? Quanto mais informações, quanto mais essa conectividade estivermos juntos, é melhor. Então, não tem aqui igual não tem concorrência. Aqui é tudo, a nossa ideia é trazer realmente compartilhar com os hospitais e com a saúde. Eu vou, se alguém tiver, se alguém quiser abrir, Romain está por aqui também de novo. Eu aprendi, ele me ensinou a falar o nome dele na última semana. Fiquem à vontade para abrir. André, você sabe quem que vai estar com a gente semana que vem, Isaac? Hum, Você nem sabe. Olha, olha, ele está ali, ó, olhando para o lado, olhando para o é, outro. André Almeida vai trazer um conteúdo bacana e a gente vai divulgar. Então acho que vai ser uma conexão legal aí. O André da Almeida vai estar com a gente, trazendo um conteúdo aqui fantástico. em nosso webinar. Muito bom, muito bom. Bom, Referência, né? vamos lá. Tem alguém, quem pode ficar à vontade de abrir o microfone, abrir a câmera e perguntar para a gente. A gente tem um tempinho ainda. Chegamos a quase 100 pessoas nessa manhã. A Camila está agradecendo aqui, Isaac, primeiramente, parabéns pelo método, pela clareza, e alguma sugestão de metodologia, abordagem, deixa eu deixar o microfone mais perto, e abordagem para melhorar o engajamento, né, dos gestores aí, a nível de coordenação. É, E já tem reuniões mensais de monitoramento, eles utilizam os OKRS e BSC também como base para indicadores estratégicos, mas sinto que estamos lentos na execução. olha, que interessante isso, né? Um ponto muito legal. Obrigado aí por essa resposta.
né, enriquece aqui a nossa discussão. O engajamento das pessoas é fundamental, né? Principalmente da alta direção. Se a alta direção não comprou a ideia, não vai andar, gente. Não vai andar. Né? Se os diretores, provedor, presidente não tá junto, fica difícil. Mas também no nível tático, né? Dos coordenadores, gerentes, eles precisam estar juntos. Sabe uma coisa que engaja muito? Resultados. Na medida que as pessoas vão vendo resultados, elas vão se engajando, porque elas vão vendo que aquilo está certo, aquilo funciona, né? Então é muito legal nas reuniões de resultado, a gente trazer resultados comparativos, a gente trazer análise de mercado, né? A gente trazer visões, né? Essas visões externas são muito legais. Por isso que eu faço muita questão mesmo, gente, criar grupos e divulgar, enfim, compartilhar, e LinkedIn, não sei o quê, porque nós vamos trazendo referências e vai reforçando, né? Quando às vezes a pessoa está ali atuando no seu indicador e ela não faz a mínima ideia se aquele indicador é bom ou ruim. Quando você traz uma referência, fala, olha aqui, comparando aqui com o mercado, comparando com outros players que são próximos da gente, inclusive lá vamos fazer um benchmark e tal, comparando o que eu ouvi lá no Azevedo Capacita, né? Eu ouvi lá falando, cara, que legal, olha aqui. Então, trazer essas coisas para a reunião gera engajamento. Eu acho que uma das coisas que mais gera engajamento são resultados. É claro que as pessoas, elas têm objetivos específicos, cada um se motiva pelo seu próprio objetivo. Mas quando você traz resultados, né, e vai linkando esses resultados com outras coisas, no medida de trazer mais comparações, né, e tentar trazer mais dinamismo para essa reunião, para as reuniões, né, eu acho que você consegue aumentar engajamentos. Funcionou muito para mim também. Bom, se vocês. Deixa eu só procurar se tem mais alguma pergunta. Fique à vontade, quem quiser levantar a mão e perguntar. Ou levantar não, agora já pode abrir o microfone e falar com a gente. Mas a gente sempre faz aquela foto final, já está aí 11:35, né? Viu, Isaac? E então, se vocês quiserem e puderem, o pessoal de Santa Casa de Prudente não ir embora, porque vocês vão fazer a foto com a gente e virar todos para cá, todas, tá? Eles vão tirar E foto lá. para tirar nossa foto, nós já isso. Para ficarem todos juntos aqui, a gente quer aparecer bem bonito, ó. Daniele, que eu tô vendo que tem duas pessoas, a Daniele Contini, tem duas ali, tá as duas ali. Márcia, José Márcio, Elma, o Bruno, Leda, Cláudio, Romaim, Jorge Nunes, o Dácio e o Thiago, né? Tá junto, é isso. Dácio e Thiago, o Daniel, que não é Daniel, Daniel. Bom, vamos contar. Eu vou esperar eles se arrumarem aqui. Principalmente a Santa Casa de Prudente, que teve uma turma grande ali com a gente. Então eu vou esperar elas se arrumarem para aparecer todo mundo, tá? Boa tarde. Aguenta só um pouquinho, por favor. Com certeza. Obrigada. Deixa eu aproveitar para falar uma coisa aqui que eu acho que é bem Sim. legal. Até ele estava lendo os comentários aqui, gente, obrigado. Não, eu gostei demais, que os feedbacks aqui são muito legais, motiva a gente também, né, a continuar. Gente, nós temos que tomar cuidado para também não ser excessivamente metodológico, chato, sabe? Ah, gente, isso aqui é BSC, tem que ser assim. Isso aqui é OKR, tem que ser assim. Isso aqui. Não, gente, não tem que ser, sabe? Eu tenho muita tranquilidade para falar isso. Ah, não, mas o OKR diz isso. Não, gente, mas que a instituição nós temos que mandar ver. Às vezes, nós, quanto estrategistas, né, e gerente de planejamento, de qualidade, né, essa turma está toda envolvida, a gente fica apegado ao método e perde algumas oportunidades. Então, gente, cuidado, tá? Cuidado, porque o método é um suporte, né? Também sem método é péssimo, não vai sem método não que é sacanagem. Tem um autor que diz, sem método também é sacanagem. Não vai sem método. Mas não fica pegado ao método dizendo assim, ah, esse é o método e pronto, né? Eu só vou no método, agora não faço mais nada, né? O Isaac falou lá do E7 e agora é só isso. Não, não. Vai entendendo ali, tendo um pouco mais de sensibilidade, que às vezes alguma coisa a gente traduz para outra, tranquilo. Uma coisa nós vamos adequando à outra, e isso faz muito sentido. O legal é a gente ver a instituição mudando de patamar, a gente vendo a instituição saindo de uma posição e indo para outra. Se isso está acontecendo, gente, fantástico, parabéns, esse é o método. Muito bom. Bacana. A Camila aqui no chat pediu para colocar o link do grupo do planejamento na tela de novo, se possível. Ah, beleza. Colocar. Colocar o link, eu vou colocar o link aqui no chat também, só Isso. clicar lá, colocar os dois aqui. Obrigado, né? Imagina.
Ó, Prudente tá quase se arrumando ali, ó. Tô esperando, tô de olho aqui. Gente, que povo bonito, Vai hein? sair Olha a que turma legal, bonita, Lucas. é. Prudente, cidade quente, igual Araçatuba, viu? Dizem que lá é um pouco mais quente. Aqui, vamos lá. Vamos brigar para quem tem a cidade mais quente. Bom, tá aqui, eu tô vendo o pessoal, a Thalita Azevedo, aí, ó. Não é da Azevedo, mas tá aí, o sobrenome é Azevedo. Pessoal, AME de Assis, tem uma turma que sempre participa com a gente do AME. Paula, Rema, vamos lá, eu vou contar. Vocês vão segurar aí o sorriso, se arrumarem todas e todos, porque tem mais gente aqui, mais telas que cabem aqui no meu monitor, que não é pequeno e cabe aqui, não tá cabendo, que tem muita gente, tá? Eu vou contar. Vamos lá, Júnior também, Júnior, São Cristóvão, vamos lá. Um, dois, três. A primeira foi segura, que vocês não sabem quem que foi, então vamos para a segunda tela. Se arrumem aí também. Segura. Um, dois, três. Vamos lá, Eduardo. Um, dois, três. Foi. Bom, voltei aqui. Se alguém mais tiver, obrigado, viu? Obrigado a todos que estiveram com a gente, mas colocações finais, eu acho que a gente pode, bem bacana esses nossos encontros, né? E a gente se rever, viu, Isaac? Às vezes quando a gente encontra, eu não tô vendo o Luiz, provavelmente está, o Luiz está sempre, o Luiz não para, né? Todo mundo quem conhece ele sabe que é uma correria para cima e para baixo. Mas assim, agradecer em nome da Azevedo, né? Da Azevedo Auditora, Azevedo Auditoria, da Azevedo Capacita, que é esse braço aqui que nós colocamos, né? Para fazer esse network, conhecer. O Jackson tá aí, tá viajando por aí. O Jackson sempre fala, Lucas, onde eu vou, às vezes eu chego lá na quarta-feira, tem lá o pessoal num telão, né? Numa TV e assistindo e participando. Então, acho que é legal, é bacana fazer esse network. E Isaac, agradecer você e a todo mundo que participou aqui e colaborou, né, por estar nessa quarta-feira, 10 horas da manhã, e entender também que os hospitais, né, as instituições, na verdade, acreditaram, né, e assim como essas pessoas que estão lá em Prudente, falando novamente em Prudente, com o tempo para absorver esses conteúdos nossos. Então, sinal que é importante. Obrigado, Isaac. Eu que agradeço. Pessoal, eu já coloquei aí no chat aí os links aqui que eu falei, né? O link pro grupo, que é muito legal, gente. Vamos compartilhar e, enfim, trocar aí informações, né? Convidar uns aos outros para a instituição, a gente faz isso muito. E também o link aí da palestra de hoje, né? Se vocês quiserem acompanhar, e também lá pelo canal da Interloops, né? Enfim, gente, fica à vontade aí para acompanhar, para a gente criar essas conexões todas juntos. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Até Tchau, quarta-feira que tchau. vem, estamos aqui, 10 horas. André Almeida e o pessoal da Namus vai trazer informações importantes aqui. Até mais. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.